forever. Shame on you. Boa noite a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores e telespectadores. Mas essa edição do programa, produzido por Noemi Coelho, a influencer, aqui direto do Rio de Janeiro, na minha, na sua, na nossa FM, Rádio TV Web. O verdadeiro podcast chama-se Etcast. E com vocês agora na nossa FM, a Ética do Amanhã. Boa noite, madame do Rio de Janeiro, do influencer Etcast. Obrigada, Dedé. Boa noite, que bom estar aqui. Boa noite a todos os nossos ouvintes, os internautas que nos acompanham. Boa noite a todos, que bom estar aqui. Né? Boa noite a você e bom dia ou boa tarde a você que vai assistir em algum outro horário. Que bom ter a sua companhia, que bom ter a sua presença. Espero que você goste muito desse programa. É feito com muito carinho, com muito amor, né, para todos vocês que nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem muito. Eu hoje trouxe de novo nossa querida, amada Sofia Débora Levi, que toda vez eu esqueço de apresentar porque eu fico elogiando e dizendo como é querida ao meu coração. Sofia é mestra, doutora, psicóloga, ela Sofia, você é diretora educacional, perdão, mas é porque eu sempre esqueço, eu sempre acho que você é diretora direto, né? Mas você é diretora educacional do Museu para as Vítimas do Holocausto do Rio de Janeiro, né? E é palestrante e autora de diversos livros sobre trauma, especialista em trauma, né? E, além de orientadora do livro que eu escrevi, né, fez a orientação do livro que eu escrevi, me deu a honra de fazer o prefácio desse livro e está aqui fazendo uma análise, né, da ética nas relações internacionais, que a gente já começou em outro programa anterior, mas é uma hora só, não é suficiente. Isso mesmo, Dedé, é com imensa satisfação que temos você como ouvinte, internauta e fã da nossa FM, Rádio TV Web. É com imensa satisfação que estamos aqui nós, de novo, fazendo o nosso programa. Então, voltando, nós já começamos essa análise num outro programa, mas a análise da ética nas relações internacionais, ela é uma coisa extensa e, na situação atual, do mundo atualmente, ela é muito delicada, porque nós estamos vendo coisas que são muito questionáveis, né? Nós começamos fazendo a análise daquela invasão do Hamas, mas isso tem se desdobrado de várias maneiras. Agora a gente já não tem mais só a invasão do Hamas, a gente tem o Hezbollah, a gente tem o Irã, a gente tem a influência dos Estados Unidos, da Rússia, enfim, né, o Oriente Médio inteiro ali interagindo, atuando, o Brasil que interfere de alguma maneira também, as pessoas tomam posição aqui dentro, o nosso presidente que também fala, e aí a gente vai continuar essa análise, porque o mais importante disso tudo é a questão ética, é a questão humana, que as ideologias e as religiões, elas passam solenemente por cima disso. Né? Algumas ideologias e algumas religiões, elas passam solenemente por cima, elas, né? Em nome de determinadas religiões e determinadas ideologias, o ser humano acaba, pisa em cima das coisas mais sagradas, né? Da vida, do respeito humano, enfim, comete atos extraordinariamente bárbaros, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Como que é fácil, a gente começou falando sobre isso e continua falando sobre isso, porque é impressionante como é fácil, né? A gente, para defender uma ideologia, a gente atacar
o outro ser humano, né? Destruir o outro ser humano, os outros países, né? Desrespeitar outras fronteiras, outros países. Então, a gente vai retomar isso, porque de lá para cá, né, quanto mais o tempo passa e a gente faz os nossos programas, mais as coisas se complicam. Elas não melhoram, né, Sofia? Elas pioram, as coisas ficam mais intrincadas, mais complicadas, mais difíceis, se compromete mais, né? As coisas ficam mais comprometidas e mais, enfim, menos éticas, cada vez menos éticas, né? Então, a gente vai voltar a falar sobre isso porque é necessário, né? É importante que a gente continue nesse debate, continue apontando as coisas que são importantes, que se apontem, né? Para a gente não perder a perspectiva do que é, né? Do que é necessário, que a gente nunca perca, né? Nunca perca de vista a perspectiva do que é humano, do que é a vida humana, né? Do que é o sagrado, né? Do que é o divino, do que é necessário para que a gente continue sendo humano e continue sendo possível conviver, né? Então, seja É. muito bem-vinda, querida. Bem-vinda. Obrigada por estar de novo com a gente. Obrigada, Noemi. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui conversando com você, com Dedé Araújo. Realmente a gente começa a conversar e aqui o Edcast ele flui de uma maneira muito dinâmica nessa troca e o tempo passa muito rápido. E você, sem delongas, já me trouxe aí algumas ponderações. A gente realmente passaram-se algumas poucas semanas desde o nosso último encontro aqui, desde a minha última participação. O cenário mundial, em termos de acirramentos de ânimo, né, ele piorou, ele aumentou, né? E quando você fala da ética, que é o seu chavão, né, a sua porta de entrada aqui para quem nos acompanha, para quem nos ouve, para quem nos assiste, a ética no sentido do cuidado uns com os outros, né, para poder promover a convivência, para que possamos conviver em sociedade, ela leva a uma ultrapassagem de um estágio egoísta, egocêntrico, né, para um estágio de reconhecimento do outro como uma possibilidade de troca e interação. Então, trabalhar dentro do indivíduo, dentro do grupo, dentro da ideologia, né, que rege o grupo, dentro dos valores das religiões mesmo, que às vezes o grupo está aí, só para citar algumas vertentes que você falou, olhar, vivenciar isso tudo e, ao mesmo tempo, olhar para outros grupos, outros indivíduos que não pertencem ao grupo, mas que têm igualmente o direito à vida, é olhar para um patamar de convivência aonde a gente vai investir no que a gente sabe ser possível o melhor para ambos. Então, eu vejo o teu Edcast como um espaço para a gente investir para uma etapa futura, que ainda está em construção ou em idealização, se a gente falar em termos de humanidade, que é uma proposta diferente da proposta de competição, de jogos de poder, de medição, no sentido de uns são superiores, outros são inferiores, uns têm direitos, outros não. Então, essa mensuração desigual, ela não respeita o olhar ético no sentido da preservação de todos, né, dentro de um parâmetro melhor possível, dentro do potencial melhor possível que cada ser humano que nasce, que cada grupo que se intenta em prol de uma causa deveria, né, ter condição de expressar esse melhor. Para mim, o melhor é se a gente entende que o ser humano ele já nasce numa relação de precisar das trocas afetivas, físicas, né,
alimentares, enfim, nós precisamos do outro para confirmar as nossas referências individuais e precisamos do outro para construir as nossas referências coletivas. Então, o ser humano ele é intrinsecamente um ser social, um ser interrelacional. Se a gente olhar para isso como uma condição básica, o olhar daqui por diante deveria ser um investimento, portanto, não só de autopreservação, mas de uma preservação coletiva superando as tendências destrutivas. E o que eu acho que você trouxe na abertura é essa preocupação. Deixa eu interromper você só um instantinho, porque eu acho que se você falou de uma coisa que é uma questão absolutamente fundamental. O ser humano precisa do outro para a sua sobrevivência. Ele precisa do outro para se referenciar. Isso. Isso é sensacional, né? Isso é sensacional. Eu achei, cara, que é assim... Por que a gente não presta atenção nisso, Fih? Por que a gente não... Por que a gente não respeita isso? Porque isso é óbvio, é verdadeiro, né? Desde a época das cavernas, a gente se reúne em grupos, nós precisamos uns dos outros para nos proteger, para nos identificar, né? Para trocar a nossa sobrevivência. Eu caço, você cuida da prole, enfim, nós precisamos uns dos outros para a nossa sobrevivência. Por que a gente se destrói com tanta facilidade? Porque como cada um de nós é dotado, né, de necessidades e de preferências, muitas vezes prevalece o instinto de buscar suprir as necessidades individuais ou de um grupo, sem considerar as necessidades ou preferências de outro indivíduo, de outro grupo. Então, a problemática está no como promover, né, para não dizer saciedade, mas o suprimento, a possibilidade de realização de necessidades e desejos, né, de todos, entendendo que temos para isso que ter tempo, atenção, né, espera, mas isso é diferente de negar ao outro a possibilidade de ter as suas necessidades e vontades realizadas, tá? Então, uma coisa eu entendo que agora não posso, mas depois eu poderei. Isso vale para o indivíduo ou para um grupo. Outra coisa eu posso e você não. Por quê? Porque eu quero. E aí vem a medição dos jogos de poder, dos jogos de força e das justificativas valorativas, ideológicas, né? Que, infelizmente, são usadas muitas vezes, como você falou, para pura destruição. E você também falou, Noemi, no início, algo que no último encontro nós falamos um pouquinho, que é como que o pensamento, as ideologias, as ideias, muitas vezes tomam a mente das pessoas e afastam essas pessoas da sua própria vivência, né, real, concreta, na interação com os outros. A gente falou bastante no último encontro sobre o preconceito contra o judeu, o antissemitismo, mas eu acho que vale para qualquer situação de preconceito, quando a pessoa fala, e eu não gosto de fulano, eu não gosto daquele grupo, né? Seja judeu ou qualquer outro. Mas você pergunta por quê? Aí a pessoa fala, não sei, acho que eles são esquisitos, e torce o nariz, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que muitas vezes, se você se não é passado a você um preconceito, as relações elas podem se dar de uma maneira muito mais espontâneas e com menos preconceito. Por exemplo, você pode descobrir que uma pessoa com quem você convivia se dava bem e até gostava, é judia. Você vai deixar de gostar dela porque
você ouviu falar que judeu não presta, então você vai abrir mão do seu vínculo de amizade, do seu vínculo de admiração, de troca positiva, em nome de uma ideologia, em nome de um ouvir dizer, né? Ou, ao contrário, você pode crescer com preconceito quanto a uma religião e, em um belo dia, você encontra um grupo religioso, alguém ou um indivíduo daquela religião que leva você a olhar diferente. Então, eu acho que a gente tem que estimular essa flexibilidade de possibilidade de mudança, e mudança que leve à superação de preconceitos, para que a gente realmente possa se sentir em casa na Terra. Porque senão a Terra vira um elemento estranho, uma terra estranha a nós. E eu acho que a ética é o caminho para se investir para que a Terra seja o espaço realmente comum, seja a nossa casa, seja o nosso lar, de todos. E somente através desse exercício, Noemi, que quando a gente está preso no preconceito, ao contrário, que a gente tenha um enrijecimento de formas de conduta. Eu reafirmo o meu não, eu não quero saber, não presta, tem que matar, tem que morrer, e isso vai nesse crescente. E quando a gente se propõe a flexibilizar de ambas as partes envolvidas, aí sim a gente tem uma possibilidade de avanço coletivo. Pois é, eu estava pensando duas coisas aqui. Uma é como as crianças fazem isso com facilidade, Sofia. Sim. Como para elas é fácil ultrapassar todas essas barreiras malucas, elas ignoram tudo isso e elas interagem essencialmente, né? Elas interagem pela essência do que é bom, né? Tem tantos exemplos, volta e meia a gente vê na internet, a criança, às vezes eles lançam as crianças para fazerem coisas que eles dizem para ela, você compete aqui com um amiguinho. E a criança não compete, porque não é da natureza humana fazer isso. Ao mesmo tempo, eu estava pensando aqui em algumas religiões que tratam o outro como infiel, né? O outro é o infiel, ele é o inimigo, digamos assim, né? Ele é o inimigo. Qualquer outro que não seja daquela religião. E isso não é privilégio de uma religião só, né? Várias religiões agem dessa maneira. O catolicismo tem os missionários que vão lá longe catequizar o bárbaro, né? Tem o outro que acha que qualquer outro que não seja daquela religião é o infiel, né? Então, assim, as religiões têm essa facilidade, as religiões em geral, né? Elas têm essa facilidade de colocar o outro à parte, né? É. Você não é da minha religião, você é estranho, você é o outro, você não é um ser humano, você é um estranho. Isso para mim que você está tocando, Noemi, é um dos grandes paradoxos das religiões. Porque as religiões, a cada um ao seu modo, tem a sua proposta de transcendência. Se voltam para um deus ou para deuses, se voltam para estágios, né? Outros para além do plano material, investem em valores, investem em posturas de doação dos seus fiéis, digamos assim, mas, paradoxalmente, todas estabelecem, eu evito a palavra todas, mas a sua grande maioria tem sim essa postura do se é o diferente, então não tem os mesmos privilégios, não tem os mesmos direitos, não tem também os mesmos deveres do que as pessoas do nosso grupo. E isso é muito complicado, porque se o bem é a meta de cada uma das religiões, esse bem, em última instância, em termos de Deus, né, de uma instância superior, de uma entidade superior, isso deveria se espraiar para todos. Então, se é para todos, a revisão das bases aí da superação do preconceito de quem não é daquele grupo, de que não pertence àquele grupo, deveria ser trabalhada.
Então, tratar bem as pessoas da sua religião e tratar bem as pessoas de qualquer religião deveria ser algo ensinado desde cedo. Porque aí, mesmo que as diferentes religiões estivessem cada um no seu lugar, mas ensinaria-se desde o início que todos merecem ser respeitados, que todas as outras religiões merecem ser respeitadas. E eu acho que a gente tem grupos aí de trabalho caminhando nessa direção, inclusive aqui no Brasil. Eu gosto muito de olhar para o Brasil, que tem assim sincretismos religiosos, né, diversos, que tem correntes religiosas que passaram por adaptações por terem chegado em terras brasileiras, né, desde o século XVI para cá. Então, eu acho que isso tem muito a ensinar a grupos extremos que existem aqui em qualquer lugar do mundo. No Brasil, houve uma mistura. Nós, no Brasil, fizemos uma mistura única, né? E eu vou aproveitar e vou falar que a professora Dani Vaz, que está aqui, né? Sim, ela deu boa noite aqui às 20h27, então ela já está aqui falando há um tempo, e eu vou ler aqui, Sofia, porque ela falou que Noemi, excelente colocação, ao se colocar como a religião, entre aspas, os missionários, ao irem catequizar, desconsideraram a riqueza daquela cultura. A grande riqueza cultural está na diversidade e na pluralidade, com certeza, né? E o Wagner Azevedo Pereira também, né, nos cumprimenta, diz boa noite a todos, muito bom o assunto. A professora Dani também fala que está excelente tema, né? É uma alegria contar com a participação da professora Daniela Vasques, da Secretaria de Estado de Educação. A professora Daniela trabalha com ensino religioso há 20 anos, né? E, assim, ela acho que é muito bacana, porque eu aprendo também muito com ela, a gente aprende uns com os outros, né? E esse trabalho de respeito ao outro, considerando a diversidade religiosa, é algo que ela e vários professores aqui da Rede do Estado do Rio de Janeiro têm procurado transmitir para os alunos, e eu acho que são sementes que a gente vai jogando, né? E são sementes que precisam ser multiplicadas, porque a gente deve levar aí bastante tempo pela frente para combater a corrente oposta. Obrigada, Dani, pela presença aqui com a gente. É uma honra, muito obrigada. Eu agradeço muito tanto a professora Dani Vasques como a Wagner também, querido amigo que está aqui sempre, né? Que está presente também aqui, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês. Muito obrigada. E obrigada a você também, Sofia, por essa explanação maravilhosa. É sempre uma honra, gente, é uma aula, é um prazer, é uma delícia. Eu fico extremamente feliz, honrada, aprendo a beça, né? O que o Spinoza fala, né? É o prazer do conhecimento, o prazer do entendimento, né? O prazer é o prazer intelectual, né? Desde de Sócrates lá atrás, o prazer, cara, é o verdadeiro, é um prazer. Não é o verdadeiro prazer absoluto, mas é um prazer com certeza, né? Dá uma alegria na alma, é uma delícia. Muito obrigada a todos os presentes. A honra e o prazer são meus. A Dani está dizendo, a honra e o prazer são meus. Obrigada, Dani. Eu estou cheia de intimidade, mas foi ela que escreveu aqui, professora Dani Vasques. Eu acho, Noemi, que essa condição brasileira da diversidade, da miscigenação, eu espero que a gente continue a ter isso como marco histórico-cultural, que a gente não perca isso, sabe? Eu acho que nos conduz a um olhar para o diferente, seja no âmbito religioso ou outros parâmetros valorativos, com o olhar da curiosidade, sabe? Quais são as diferenças, até onde que os propósitos do bem passam a ser desvirtuados, que outros interesses entram, né? Como é que
o caminho do aprimoramento do melhor possível, como, quando e por que razões isso se perde dentro de um grupo ou dentro de um indivíduo. Eu acho que é essa atenção e sensibilidade que a gente deve desenvolver nisso que você chama do investimento no conhecimento. Eu acho que o ser humano tem esse salto filogenético para as outras espécies, né, que nos traz aí dotados de sensibilidade, sensação, sentimento, afeto e razão, inteligência, raciocínio, pensamento, formas de produção do ato de conhecer. Então, eu acho que é muita coisa nova que o ser humano tem para com o restante da natureza e deixa aí um potencial infinito. Não há um ser humano que conheça tudo sobre tudo. Então, nós temos aí uma condição que eu acho que, carregada de humildade, pode nos levar a uma postura de ter vontade de conhecer mais, seja sobre algo que a gente queira se especializar, seja sobre algo que a gente não conhece, mas que pode ter um dia ou vontade ou necessidade de conhecer. Então, se eu preciso, se eu quero conhecer algo que eu ainda não conheço, ou se eu quero tentar superar um preconceito, como deve ser a minha postura interna? Não adianta eu querer aprender ou tentar superar um preconceito na arrogância. Eu só vou, ao contrário, ratificar o que eu já sei. E não é essa postura que vai levar a uma reformulação de olhar, de pensamento ou de sentimento. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse indivíduo, nesse grupo, nessa cultura, que me escapa, que eu não sei, que pode me levar, me acrescentar, que pode levar a mim a um crescimento, a uma mudança de posição, sem que isso implique em eu abandonar os meus valores, mas aditar outros. E aí levar aí uma síntese com trocas, né, mais colaborativas. Eu não estou colocando nem aqui oposição, guerra e paz. Eu estou colocando a colaboração em oposição a essa destruição. E se você quer destruir o outro, você acha que aquele outro não tem absolutamente nada para te dar, e, ao contrário, ele só atrapalha a tua existência. E se a gente entende que nós precisamos uns dos outros, todo ser humano pode ser, em potencial, uma pessoa que vai te acrescentar, e você a ela. Então, o olhar, a postura interna é que precisa ser recriada, reformulada, para que as trocas e os aprendizados possam se dar de forma ética no meio. Porque, senão, vai ficar só na teoria. E, na teoria, eu vou comemorar, como a gente tem visto aí, pessoas cometendo barbaridades e comemorando atos de perversidade. E isso é inacreditável, como isso perdura ao longo do tempo, Sofia. Como isso acontece e perdura ao longo do tempo e nada muda, né? Isso tudo bem, aí entra a questão do comércio, do dinheiro, do poder econômico, são uma série de coisas. Mas, eticamente, isso não deveria acontecer. Porque não há justificativa para isso. Não há justificativa nenhuma para determinadas posições, né? Para determinadas coisas perdurarem ao longo do tempo. Né? Porque, como a gente estava falando da outra vez, em lugar nenhum, em praticamente lugar nenhum, a gente aceita que determinados grupos vão contra outros grupos. Né? Você está num país, você vai e invade outro país, todo mundo se mobiliza em relação a isso. Todo mundo é contra, né? Ou pelo menos a grande maioria das pessoas. Né? Eu lembro na época que os Estados Unidos invadiu o Iraque.
muito tempo atrás, houve uma mobilização mundial contra. As pessoas foram para a rua, houve uma mobilização, não invalidou, não impediu que acontecesse, mas o mundo se mobilizou contra a invasão do Iraque, né? Não impediu. A força maior prevaleceu, mas o mundo inteiro, todo mundo foi para a rua protestar. E, enfim, né? Independente do tamanho da força do poderoso, houve aquela comoção mundial. Mas em outros lugares, as coisas continuam acontecendo. O Hamas continua fazendo as coisas ao longo do tempo, né? E aquilo continua. Nem na Irlanda, determinadas coisas que aconteciam lá entre eles, enfim, a comoção foi tanta que acabou. Né? Com o tempo, aquilo lá foi... aquelas questões lá entre o IRA e o resto do país, aquilo foi impedido de continuar, porque não era humano, não estava certo. Né? Independente de qualquer questão que eles tivessem, as práticas eram terroristas. Então, mas, por outro lado, né, não acaba. As questões lá com o Hamas, elas não acabam, elas não cessam. Não, uma coisa que chega a cansar, sabe assim? Sabe? Nossa, mãe, até quando, né? Até quando isso continua? Você lembrou bem, os conflitos na Irlanda duraram anos. A gente está vendo a guerra de Rússia contra a Ucrânia também atravessar anos. Não tem perspectiva, ao que me parece, não vemos perspectiva de fim. A questão do ataque terrorista do Hamas, que foi no dia 7 de outubro de 2023, no dia seguinte, em meio à comemoração do grupo terrorista, que considerou uma vitória, ter matado mais de 1.200 pessoas, sequestrado mais de 200, num único ataque, já anunciava no dia seguinte que aquele seria só o primeiro de outros tantos ali atacando o território do Estado de Israel. E, recentemente, líderes do Hamas que é financiado pelo Irã que financia também o Hezbollah, que financia e apoia outros grupos terroristas, reafirmaram que o ataque de 7 de outubro é apenas o primeiro de uma série. Sim. Então, a gente está acompanhando aí equiparações ou equivalências que alguns países têm feito no que eu chamo da historiografia, na maneira de recontar o que aconteceu no 7 de outubro, igualando aí o ataque do Hamas à reação de defesa de Israel, e Israel tem avançado, sim, na região da faixa de Gaza, porque busca os seus reféns, está querendo resgatar os reféns que o Hamas, apesar das várias tentativas de acordo, se recusa a devolver. 128 é o número de reféns atualizados, tá? Nós tivemos aí 4 pessoas cujos corpos foram encontrados pelo avanço que o Exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza, tá? E quando 3 desses corpos foram encontrados, o Hamas se pronunciou dizendo que haviam sido esses 3 reféns mortos por ataques de Israel. Sim. E, obviamente, nós sabemos que isso não é verdade, seja pelo estado dos corpos, seja pela própria ambiguidade que o Hamas tem colocado quando, a cada tentativa de acordo de devolução dos reféns e, a partir daí, de um cessar-fogo, de outras medidas para restaurar a paz ali na região, são intentadas, mas não prevalecem, porque, fatalmente, se há um mês atrás
havia sido intentado um acordo de devolução de 40 reféns. Na hora de se implementar o acordo, o Hamas volta atrás. Não vamos devolver 40 reféns, vamos devolver 33. E na hora de se implementar o acordo de devolução dos 33 reféns, em troca, mais de 400 terroristas presos no Estado de Israel, nas prisões do Estado de Israel, presos esses por terem cometido crimes de atentado à vida de civis, eles recuaram e disseram: nós não temos como entregar 33 reféns porque nós não sabemos onde eles estão. Ora, como é que os raptores, como é que os sequestradores não sabem onde estão os reféns? Então, a guerra de narrativas continua e segue cada vez mais díspare entre os dados factuais, entre as condições factuais, entre fatos, entre condições materiais, né, que, ao longo do dia a dia ali, dessa guerra local, mas daquilo que já se sabe quais são as condições desumanas que esses reféns estão a passar. Os reféns não estão em prisões, como os terroristas que cometeram crimes dentro de território israelense. São pessoas que estavam absolutamente desavisadas de todas as idades, tá? Que foram brutalizadas e que a ordem do Hamas, relatada por próprios terroristas já presos, né, e que passaram por questionamentos por parte do Exército de Israel, relataram que comemoraram, sim, que a intenção era essa, sim, subjugar, violar, violentar, para mostrar superioridade, voz de comando e vontade de destruir, que é exatamente o que nós falamos no início. Então, o conflito do Hamas é só um exemplo que está bem forte aí, porque está trazendo consequências no mundo inteiro. É verdade. Isso tudo esses exemplos que a gente trouxe são... Eu sei que o conflito de Israel com Hamas ele é particularmente difícil e ruim para você, mas eu estava me lembrando aqui também quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o estrago que foi horroroso. Foi horroroso, nossa mãe. Sim, sim. Mas no início foi aquela devastação, aqueles corpos todos na rua, aquilo tudo foi assim, sabe? Foi um massacre, né? Foi um massacre, né? Foi igualmente bárbaro, né? E foi chocante, né? Também foi chocante. Então não foi tão chocante quanto, mas foi assim, muito chocante. E acho que talvez até mais inesperado, porque mal ou bem a tensão entre Israel e o entorno, né? O Hamas, a Palestina, isso é uma coisa constante. Mas a invasão da Ucrânia foi uma coisa assim, meio súbita, né? Não era uma coisa que estava anunciada. Não anunciada. O ataque do Hamas não estava anunciado, pelo amor de Deus. Estou falando besteira aqui, me perdoe. Mas não é uma tensão tão constante, né? Aquela coisa que existe ali dentro de Israel, na faixa de Gaza, aquela tensão constante que está ali o tempo todo. Sim, sim. Né? É porque se sabe que existem países como o Irã, como o Catar, como outros, que não aceitam a existência do Estado de Israel. Todo conflito ali, inclusive do Hamas, que governa com mão de ferro a faixa de Gaza, e muitas vezes se confundem aí as narrativas de que o Hamas é pró-palestino. Se o Hamas fosse pró-palestino, ele não usava os palestinos como escudos humanos. Então, assim, os meios não justificam os fins. Não, tá? Não. Os fins não justificam os meios, enfim. A história aqui
o cuidado do valor da vida, que foi o que você falou na abertura do programa de hoje, né? No judaísmo, nós temos a vida humana, não só a vida de judeus, qualquer vida humana como um bem maior, como valor máximo. E quando Israel avisa antes que vai invadir e pede para a população civil se deslocar, em respeito às leis internacionais e em respeito à vida. Tá? Agora, quando um grupo terrorista entende que é para comemorar e ficar feliz, e se exalta e bate palma por estar violentando, por estar dissecando os corpos vivos, por estar queimando vivos homens, mulheres, crianças, bebês, tá? E rindo disso, e filmando disso como troféus, e olha como é que nós assim fazemos. A gente quer chocar o terrorista, seja ele de qual grupo for, ele quer chocar. Ele quer vencer pela promoção do horror. Ele quer vencer pela pura e simples intimidação. Então, é muito longe de tudo que nós falamos aqui em termos de ética, de bem comum, de olhar para o outro. Pensando, por que uma pessoa, vamos supor, por que um estudante que está numa universidade aprendendo, né, se desenvolvendo intelectualmente, por que um estudante vê isso? Porque isso é uma coisa que está sendo vista por todos igualmente. Está sendo colocada por todos da mesma maneira. É uma informação que está sendo divulgada para todos igualmente. Então, tá, mas por que você é um estudante, né? Você está numa universidade, você está lá para aprender, por que você ignora o horror dessa informação e defende a legitimidade dessas pessoas? Por causa da ideologia. Porque as ideologias cegam as pessoas frente ao real. É a cisão que nós estamos falando aqui. Então, as ideologias, em tese, elas justificam os atos. E o que a gente está aqui debatendo é quando isso acontece, o limite ético é ultrapassado. Tá? Então, pensar o ser humano, pensar as normativas sociais, pensar as ideias, pensar as ideologias, elas devem acarretar, sim, o pensar da implicação na prática da aplicação dessas ideias, da aplicação dessas ideologias. Mas o problema é, uma vez convencido de uma ideologia, se essa ideologia diz você é bom, mas o teu diferente é ruim... O outro é infiel, né? Aí é difícil. É isso, é esse o problema da condição humana, e quando você fala, mas como que a gente não avança, como que isso pode ser em termos do potencial do ser humano infinito que traz, né? A sua força bruta que pode ser trabalhada para a construtividade ou para a destrutividade. E, infelizmente, quando a gente vê, mas então o homem se repete, e talvez a gente se repita, e se repita, e se repita, até que a gente consiga um quantum, digamos assim, um número de pessoas em caráter coletivo que consiga realmente estabelecer, Noemi, um limite. A partir daqui é não. Enquanto isso não for acordado, né, em termos da humanidade, a gente vai ter essas recaídas, infelizmente. A gente trabalha para que não tenha, a gente investe para que não tenha. Mas, infelizmente, o porquê que isso se dá é por causa dessa mesma repetição de jogos de força bruta, de competição e do potencial destrutivo que está aí dentro de todos nós. Eu vou pedir licença só um instantinho, Sofia.
agora que o Dedé está colocando aqui no chat, eu pedi licença um instantinho para a gente chamar o estúdio. Dedé, vou chamar o estúdio para a mensagem do estúdio. Dedé, a palavra está com o estúdio, Dedé. Nossa FM! Estamos apresentando Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora é Eticast, com produção e apresentação da Noemi Coelho, a influencer. E hoje a convidada especial, professora doutora Sofia Débora Levi, psicóloga e escritora, diretora educacional do Memorial às Vítimas do Holocausto. O assunto é sério. Infelizmente, nós não podemos controlá-los e resolver. Mas a nossa transmissão vai para todo o site nossafm.net, também para o YouTube, onde você pode fazer a sua inscrição, acionando o sininho, dando um like de positivo e também fazer o quê? Dar um like de positivo, acionar o sininho e faça a sua inscrição. Temos 2 plataformas no YouTube, Nossa FM Web e Nossa FM SP. Pelo Twitch, alcançamos toda a Europa, como Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e também Itália. Na África, continente africano, estamos em Benguele, Senegal e Congo. Também no Egito. O Oriente, no Japão, em Osaka. Estamos em todos os lugares onde gostam de falar de ética. E temos pergunta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para as 2 personalidades da noite. Ibrahim Massoud, não sei a nacionalidade, mas ele pergunta se o capitalismo influencia a ideologia religiosa para que hajam tantas guerras neste mundo maravilhoso que é o planeta Terra. E a pergunta está com vocês. Ética supera o capitalismo? Capitalismo supera a ética e a ideologia religiosa? Ou é apenas venda de armas que lhe interessam muito? Noemi, você quer comentar? Seu microfone, Noemi. Perdão. Eu não vi essa pergunta aqui, então essa pergunta foi direto lá para o site mesmo. Veio pelo Twitch, que é a plataforma internacional. Ele, não sei se ele está em Mato Grosso ou está acessando pelo Twitch. Legal, Dedé, obrigada, viu? Então, Sofia, eu vou passar para você, porque você vai responder muito melhor do que eu. Então, a alegria do nosso ouvinte. Eu acho que o modo de produção capitalista, né, o viés econômico capitalista, ele tanto pode ser utilizado por ideologias, outras por religiões, por formas de governo, né? Quanto pode influenciar, por sua vez, grupos, ideologias, outras, inclusive religiosas e formas de governo. Vai depender muito do contexto, né? E pode ser usado, inclusive, como justificativa de ações tanto construtivas quanto destrutivas, tá? Então, eu acho que, para mim, a pergunta veio um pouquinho ampla. Eu até vou pedir para, se o nosso internauta puder especificar um pouquinho mais, eu acho que vai facilitar a minha resposta, tá? Eu acho que o capitalismo em si, como ele promove certas competitividades, eu acho que a competitividade é difícil de ser vencida, mas um patamar ético que eu acho que mesmo que dentro de um modo de produção capitalista a gente poderia vir a chegar, é o não à miséria. É o não à miséria, é o suprimento das necessidades básicas de todos no planeta, né? No que tange a fome, a sede, a necessidade de moradia. Então, eu acho que
não precisa necessariamente ter uma vertente ou capitalista ou socialista. O homem se reinventa em termos de formas de produção e de modelos econômicos, tá? Eu acho que desde que se atentasse para suprir as necessidades, tá, básicas de sobrevivência com respeito, né, teria que se dosar como e a que preço que isso é implementado. Mas, assim, tá com a bola, se você puder, o Ibrahim, né? Se o capitalismo supera as ideologias e éticas. Eu acho que, quando o capitalismo supera, ele está embasado em ideologias que o levam a superar. Tá? Então, é o caso de ele fazer uso, né? Ou os seus promotores fazerem uso de ideologias para maiores lucros ou desrespeitos a tratos sociais de grupos de indivíduos que muitas vezes as religiões tentam minorar por meio da difusão de ideias de solidariedade, de cuidado mútuo e de respeito. Eu vou aproveitar essa deixa e vou acrescentar uma coisa. Eu acho que esse capitalismo e essas coisas, né, esse desenvolvimento de extrema violência, né, que as ideologias chegaram, né, que a gente está vendo praticamente em toda parte, esse extremo individualismo, né? As coisas são do meu jeito entre aspas, né? Ou as coisas são do meu jeito ou não me interessam. Então, eu acho que isso chegou a um ponto em que o planeta está mostrando para a gente que não funciona mais. A gente chegou a um ponto que o planeta está mostrando, ó, não vai dar para seguir nesse ritmo. E aí a gente vai ter que aprender a fazer diferente, porque eu estava vendo, nós estamos todos acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, já temos notícia dos horrores lá que estão acontecendo nos Estados Unidos com os tornados, etc. E já falaram hoje no jornal de uma previsão de seca na Amazônia pior do que a do ano passado, que já foi chocante. A seca na Amazônia no ano passado já foi chocante, chocante mesmo, né? De ver aqueles leitos daqueles rios enormes por areia, né? Tudo seco, tudo todo aquele rio que devia estar lá, né? Sem água. Então, parece que esse ano vai ter uma previsão de seca pior do que a do ano passado. Então, outra tragédia, né? Em previsão de outras tragédias em outros lugares do planeta. Então, assim, o mundo está dizendo, olha, vocês não vão continuar fazendo o que vocês querem, porque não vai dar certo. E aí a gente vai ter que aprender que ideologia não, né? A ideologia, ela não comanda, né, o mundo. O mundo não obedece ideologia. O planeta Terra não obedece ideologia. O planeta Terra obedece natureza, né? Ética, as coisas de Deus, né? As coisas enfim, as coisas da criação. Né? Não sei se eu posso falar isso. O planeta Terra obedece às coisas da criação e a gente tem que se render a isso, né? Tem que se render às coisas da criação, porque essa é a verdade. A gente devia seguir esse caminho também, né? Então você estava falando e eu estava lembrando disso agora, que esse caminho que o homem está seguindo não está indo a um bom lugar, né? Eu acho que você tocou num ponto muito sensível, que a natureza está mostrando sinais cada vez mais seguidos, né? Cada vez mais rapidez, cada vez mais intensidade, né? De reação a algo que desde os anos 90 já vem sendo alertado. Tá? A gente teve Eco 92 aqui no Rio, e, enfim, o Brasil aí como o pulmão verde do mundo, a Amazônia sofrendo desse jeito que você bem lembrou. As catástrofes, infelizmente,
elas podem estar acontecendo num ponto do planeta, ora é no Ártico, em outro momento é no sul do Brasil, em outro momento é na América Central, mas a cada efeito desses desastres naturais, eles reverberam no planeta inteiro. Então, não à toa, a gente estava há pouco falando de economia, né? Os modos de produção estão tendo que se revisar para tentar minorar, né, as consequências do efeito estufa, né? E todas as alterações do ritmo de funcionamento, do ritmo de pulsação da Terra, né? Dos efeitos magnéticos, enfim, de tudo que envolve o equilíbrio da natureza, porque nós já estamos pagando com a nossa saúde por causa disso. Na verdade, o planeta está dizendo para a gente que a gente não pode fazer o que a gente quer. Sim. A gente não pode agir de acordo com o que a gente acha que é a nossa vontade. Isso tudo que a gente falou ao longo do tempo, né? No começo, a gente começou falando a coisa mais linda, né? Nós precisamos uns dos outros. Se nós prestarmos atenção nisso, a gente age de uma maneira completamente diferente. Exatamente. A gente parou de prestar atenção no que é fundamental, no que é básico, que você falou. Essa é a base. Nós precisamos uns dos outros, nós somos referência uns para os outros. Nós precisamos uns dos outros para a nossa sobrevivência, mas não só. Nós precisamos uns dos outros para a nossa referência. Nós somos a referência uns dos outros. Nós nos referimos uns aos outros, né? Nós nos identificamos. Nós somos seres gregários, sociais. Né? Exato. Essa é a nossa natureza. Aí a gente pega e contraria a nossa natureza, e aí acontece isso, tudo que está acontecendo, e aí a gente extrapola e vai ao extremo, né, dessa radicalização de uns contra os outros. Exato. E aí o planeta diz, não pode. A gente vai ter que aprender a viver uns com os outros, porque senão a gente vai acabar com a espécie. Exato. Vai acabar. Se você tem seca na Amazônia, inundação no Nordeste, calor extremo, nevasca, essas coisas, né, que estão acontecendo em toda parte, né, elevação do nível do mar, tornado, todos os fenômenos climáticos estão se tornando extremos. Calor de 60 graus no Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Foi horrível passar por isso. Foi horrível. Então, assim, e as pessoas morrem. Né? Então, a gente vai ter que aprender a mudar essa forma de viver. A querer cuidar. A gente vai ter que, né? Não tem como, senão... Não, eu espero, né, que nós possamos aprender a mudar isso. Porque é horrível, Sofia, é horrível ver isso que a gente vê, sabe? Não só os efeitos climáticos, eles são pavorosos. Mas é horrível ver esse tipo de coisa, sabe? Ver uma guerra, ver um país invadir o outro e sair matando e ver aquele monte de corpos pela rua. É horrível a gente ver uma invasão de um país por um monte de terroristas e ver essa coisa horrorosa, sabe? Essa barbárie primitiva, ainda mais com comemoração. É horrível, todas essas coisas são horrorosas. Isso, sabe? Isso é contra toda a evolução humana. Parece que a gente, né, evoluiu, né? Desce tudo que a gente cresceu, a gente decresce assim, em escala de, né, em linha reta para baixo, né? Tudo que a gente cresceu, aprendeu, evoluiu, toda a filosofia, todo conhecimento. Aí chega aqui, aí a gente decresce, né? Mas assim, em linha reta para anterior ao Homem das Cavernas, porque o Homem das Cavernas não faria uma coisa dessas. Isso é pior ainda, né? Mais primitivo ainda do que o mais primitivo ser humano. Exato. Dedé? Estamos apresentando hoje com a Sofia Levi, a professora, doutora, psicóloga e diretora do Memorial do Holocausto, né? Alguma coisa assim.
Te agradeço muito a presença de hoje. A Noemi deve estar voltando, porque deve ter tido uma queda na internet. Agora, Verdade? Dedé, Oi. Dedé, é muito bacana na sua saudação aí a quem nos acompanha. Como é bom poder chegar a tantos lugares, a tantos países, né? Quantos continentes aí você citou, e é muito bom poder contribuir para um apanhado tão grande de pessoas que nos acompanham e que estão pensando junto com a gente. Então, a gente aqui não traz respostas prontas, nós não temos soluções prontas, a gente está aí pensando e sentindo junto, né? Caminhando junto para. E só o momento de desfrutar do programa, né? Esse reencontro que você proporciona, que a Noemi proporciona, já faz a gente se sentir um pouco melhor, né? A gente se sente com maior bem-estar nesse mundo. Parabéns. Eu agradeço, mas isso é graças a vocês que produzem e apresentam esses programas maravilhosos, cheios de conteúdo, e vamos mostrar para o mundo. Não adianta fazer podcast para meia dúzia. Vamos fazer para quem quiser, puder, estiver a fim de ver, ouvir e assistir. Porque tem muito, mas absurdamente muito lixo na internet. Eu, pessoalmente, não aproveito nada. Então, estamos fazendo o melhor para informar. O povo, o mundo carece de informação. Você sabe, acreditado, quem tem informação tem tudo e muito mais. Mas eles Perfeito. não se procuram. Ficar fazendo dancinha aqui, a não ser que vocês duas queiram, a gente põe no ar. Mas não acho que seja o... Vou Noemi, o aproveitar e tempo vou acabou, agradecer. Noemi. Eu sei, mas eu vou agradecer à professora Dani, que está falando aqui, ou aprendemos a conviver, viver com, ou vamos nos extinguir. Concordo, professora, concordo realmente. Então, vou, né, diante da bronca do Dedé, Sofia, querida, muito Não é obrigada bronca, não. Não por dei esse bronca em programa ninguém, não. maravilhoso, pela, né, não foi bronca. Muito obrigada por esse programa maravilhoso, por toda essa conversa extraordinária. Obrigada pela participação dos nossos internautas, né? E muito obrigada, Dedé, pela sua gentileza. Gente, agradeço muito por essa maravilhosa, por esse programa maravilhoso, por toda essa sabedoria. E, Sofia, sua despedida, muito obrigada por ter vindo. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai fazer outro programa para falar mais coisas maravilhosas aqui. É Obrigada, isso viu, aí. querida? Obrigada e vida longa ao Edcast. A Noemi Coelho, ao Dedé Araújo, os nossos amigos, Dani, Wagner, Ibrahim e tanta gente aí pelo mundo afora. Pessoal, até a próxima. Uma boa noite a todos. É como a professora da Dani Vasquez. Ou aprendemos a conviver, viver com, ou vamos nos extinguir. Aí o grande sucesso do planeta será a extinção do planeta, como Arnold Schwarzenegger. Lembra daquele filme? As máquinas vão dominar o mundo. Cuidado, gente. Obrigado a todos os ouvintes, internautas, fãs, colaboradores e telespectadores pela sua audiência, por estarem conosco aqui até agora na nossa FM Rádio TV Web para assistir a produção da influencer Noemi Coelho, Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora é Eticast. Tchau! E a nossa FM não diz, ela simplesmente mostra. Cabe o quê? Boa noite. Obrigada, Dedé. Obrigada, Sofia. Muito obrigada. Eu te abençoe, querido.